Bem, começando aí a quinta semana, né, do PET volume 2, segundo bimestre, a carga horária complementar, né, a aula de sociologia do primeiro ano. Eu sou o professor Beto e temos aí o tema grandes transformações sociais. Antes de começar a aula, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube e também seguir a gente lá no Instagram, né, no @recorte_histórico. Para começar aí o tema, né, então, a respeito aí das grandes transformações, precisamos aí entender um pouquinho, né, o que são, né, o que é uma transformação social. São mudanças no modo de organização, né, tanto da natureza quanto institucional ou quanto comportamental, tá? Então, transformação social está relacionada aí às mudanças no modo de organização. Ela pode ser rápida, né, uma transformação rápida, ou uma transformação lenta, né, dependendo aí do evento que vai transformar aquela sociedade, né, a transformação social. Então, ela vai depender muito, né, na sua rapidez ou lenta, vai variar conforme o evento, né, que fez com que houve aquela transformação. Exemplos, né, de grandes transformações, aí, exemplo de transformações sociais, pode ser aí relacionada ao trabalho, né, que a gente percebe aí, que houve uma transformação ao passar dos anos, né, a respeito aí, do mundo, né? Então a gente percebe o trabalho, né, lá no princípio, aquela relação primitiva que existia, a base de troca de mercadorias, né, a base de troca do trabalho. Depois vem a relação capitalista, né, onde que o indivíduo passa a ser aí, né, a vender a mão de obra para o capitalista, e a relação de trabalho socialista, né? Então, um dos exemplos aí, né, das grandes transformações é sobre o trabalho, né, que passou da relação primitiva à relação capitalista, à relação socialista, né, onde que não existia a venda da mão de obra, né, era tudo compartilhado, né, era comunitário, o comunismo, não é isso? Então, houve aí, né, o exemplo de transformação no trabalho, a transformação aí também na família, né? A gente pode observar que existe ao longo do tempo modos diferentes, né, de se analisar a família, né? Existe aí a família monogâmica, né, que é um casal, né, homem, mulher, né, ou também outras formas aí de união, né? Então, mas existe a família monogâmica, a família poligâmica, né? Onde existem vários casais, né? Várias pessoas, né? Ali unidas em laços de união. A família patriarcal, né? Que é onde que o homem está acima, né? É uma família onde que existe a presença masculina como sendo superior, né, ao outro sexo, né, às mulheres. Então, houve também aí, né, transformações nessas famílias, né, a monogâmica, a poligâmica, patriarcal, a matriarcal, onde que a mulher ela tem um papel mais efetivo, né, na constituição da família. A família tradicional, né, que é aquela família onde que existe um homem, uma mulher, né, e seus filhos, né, filhos biológicos, né, ou também não biológico, mas uma família mais tradicional é aquela família onde existe um homem, uma mulher e filhos. Conceito para a sociologia, né, o conceito de família para a sociologia, a agregação de indivíduos unidos por laços afetivos ou de parentesco, né? Então, para a sociologia, né, o que é uma família? Aquela, né, agregação, né, aquele conjunto de indivíduos
que estão unidos, né, por laços afetivos, tá, ou também por laços de parentescos, né, ou sendo parentes. Um outro exemplo de transformação social que ocorreu foi na informação, né? Antigamente, a informação ela era passada oralmente, né? De geração para geração. Tá? A informação é um dos exemplos, né? De transformação social que mais mudou, né? Mudou assim, hoje em dia mudou drasticamente, né? A forma com que a informação era passada, né? Depois da forma oral, veio uma forma escrita, veio a TV, né, rádio, TV, e hoje em dia a tecnologia, né, a informação da tecnologia, aí, a tecnologia trouxe uma rapidez, né, nessas informações, tudo que se acontece, né, em qualquer parte do mundo é instantâneo para as outras regiões ficarem sabendo, né, o que acontece lá no Japão, a gente fica sabendo na mesma hora, no mesmo momento, né, uma transmissão de futebol, uma notícia, uma reportagem, um acontecimento, tudo isso ocorre com uma velocidade muito grande, né? Então a informação, né, que era lá passado oralmente, que muitas vezes acabava se perdendo com o tempo, ela vai mudar, vai passar a ser escrita, né, com o desenvolvimento da escrita. Depois vem aí, né, televisão, rádio, jornal, né, a escrita, né, jornais, revistas, e hoje a internet, né, a informação hoje pela internet tem uma velocidade muito grande. A importância dessas transformações na vida social, né? Quando ela é pautada, né, em valores de paz, de inclusão e de igualdade, ela se destaca, né? Ela tem a sua importância, né? Ela é fundamental para a sociedade, né? Que haja essas transformações, mas transformações que busquem, né, como tá dito, que busquem a paz, que busquem a inclusão social e que busquem a igualdade, né, entre os membros de uma sociedade. Tá? Então, quando essa transformação ela é negativa, ela não é bem-vinda. Eventos transformadores, né? Então nós falamos, né, a respeito aí da rapidez, de ser lenta, dependendo do evento transformador, tá? Então existem aí alguns eventos transformadores, né, que vão mudar, né, a sociedade, que vão transformar a sociedade. Então a gente pode pegar aquela sociedade antiga, né, aquela sociedade tradicional, onde que as pessoas viviam mais nas zonas rurais, né, os pequenos povoados, pequenas vilas que existiam, não existiam grandes cidades. Então o grupo familiar, né, aquelas famílias, elas viviam praticamente unidas, né, eram imensas as famílias, né, eram grandes famílias que viviam juntas numa área rural, trabalhando ali na terra, e, e com alguns eventos, né, com a Revolução Industrial, por exemplo, essas pessoas vão sair da zona rural, vão para a cidade. Vamos pegar o Brasil, por exemplo, né, o Brasil, no princípio da colonização, era basicamente rural, né, porque era produzido aqui no Brasil cana-de-açúcar, né, era o açúcar o principal produto de exportação do Brasil. Então existia ali a zona rural, né, os engenhos, as pequenas vilas, mas aos poucos, né, as transformações, a descoberta do ouro na região das Minas, por exemplo, fez com que as pessoas começassem a sair da zona rural e irem morar na cidade. Daí o surgimento de algumas cidades, né, aqui em Minas Gerais, como Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas e muitas outras cidades que estavam envolvidas ali na exploração das minas de ouro. Então é um evento que transformou, né, aquela sociedade tradicional, rural, onde que existiam muitas famílias, né, e famílias grandes trabalhavam unidas. Quando elas vão para a cidade, né, as chamadas sociedades modernas, e juntamente ali, né, com o surgimento do capitalismo, né, lá na Europa, a gente agora está falando um pouquinho lá da Europa, né, o surgimento do capitalismo, a revolução industrial, vai modificar
a forma, né, de organização da sociedade. Tá? Então, aquela sociedade que era rural, ela vai passar a ser urbana, né? Porque as indústrias vão começar a se desenvolver nas cidades, vai haver o crescimento das cidades. E aquelas famílias que eram unidas, né, e grandes famílias que moravam na zona rural, elas vão começar a se dividir, né? Porque nas cidades existem ali as pequenas casas, né? Casas muito pequenas que não cabem toda aquela família, e isso vai fazendo com que essa família se divida, né? Diminuindo ali o número de pessoas que estavam envolvidas naquele conjunto familiar, né? Naquela agregação de indivíduos ligados ali pelo parentesco ou pela afetividade. Então as famílias vão diminuindo, né? O seu contato, tá? O contato entre aquele grande número de pessoas vai diminuindo, porque nas cidades, né, eles moram em casas separadas, né, em pequenas casas, as condições de trabalho também, né, o tempo de trabalho era muito menor, né, as pessoas viviam para se para sobreviver, né? As pessoas para sobreviverem tinham que trabalhar muitas horas por dia, e aquele contato então familiar foi diminuindo, tá? Graças aí a essas condições de trabalho, as condições de moradia e o tempo que se destinava ao trabalho. As sociedades, né, tradicionais, né, a partir aí do século XXI, né, no século XXI, desculpa, né, não é nem sociedade tradicional, não, né, são as sociedades contemporâneas, né, está escrito errado aí, são as sociedades que vieram aí após a Revolução Industrial, tá? Então, tá errado aí, né? Não são sociedades tradicionais, são as sociedades aí do século XX, as sociedades contemporâneas. É, Houve aí uma multiplicidade de arranjos, né? Vão surgir novos tipos de família aí no século XXI. Tá? Hoje em dia, a gente conhece pelo menos 5 tipos novos, né? Ou 5 tipos de família que existem aí nas sociedades contemporâneas, né? A sociedade nuclear, né? Que é definida por 2 adultos, né? Um homem e uma mulher com filhos biológicos ou não, né? Então existe aquela sociedade aquela composição familiar mais tradicional, né? Onde que é um homem, uma mulher e seus filhos, né? Os seus filhos podem ser biológicos ou não, né? Podem ser filhos adotivos. Existe a constituição familiar, né? A chamada reconstruída ou recomposta, tá? O que é essa família reconstruída, essa família recomposta? É composta, né, por 2 adultos e filhos, que nem sempre são filhos biológicos do casal. Ou seja, uma mulher com seus filhos, né, se casa com um outro homem, né, separou do marido, casou com outro homem. Então é uma família recomposta, né? Ou o homem tinha filhos com uma mulher, se separou e casou com outra e levou os filhos juntos, né? Então vai ser aí uma família que a gente chama de recomposta ou reconstruída. Existe a família monoparamental, né, que é formada por um adulto, seja o pai ou a mãe, que tem a cargo filhos menores de idade, né? Então é, mais ou menos aí da mesma forma que a recomposta, né, formada por um adulto, seja o pai ou a mãe que tem a cargo seus filhos. É parecido com a recomposta, porém não existe o casamento, né? Ou seja, a mulher, né, ou o homem se separou, né, como exemplo, se separou, não casou novamente, mas tem ali a cargo seus filhos, né? Então a gente chama essa família, né, onde que tem uma mulher, né, adulta e seus filhos biológicos ou não, como sendo ali uma família monoparamental, né? Mono quer dizer um, né? Apenas um adulto, né, no que vai criar ali os seus filhos.
A homoparental ou homoafetiva, compostas por dois adultos do mesmo sexo, né? E que possuem filhos menores de idade, né? Provavelmente ou adotados, ou vindo aí de um outro tipo de família, de um outro tipo de casamento. Então, existe a homoafetiva ou homoparental, né, que é composta por dois adultos do mesmo sexo. Então é um novo tipo de família, né, mais um arranjo, né, um novo arranjo familiar que é percebido aí no século XXI. E existe também a família intercultural, né, casais diferentes que possuem filhos biológicos ou não e são educados aí nas duas culturas, né? Vamos imaginar aí um branco e um negro, um branco e um indígena e um negro, ou um japonês e uma brasileira, ou um brasileiro e uma japonesa. Tem filhos, né, biológicos ou não, mas esses filhos são criados aí nas duas culturas, né? Falam as duas línguas, praticam, né, a mesma cultura. Tá? Então, a gente falou um pouquinho aqui, né, de grandes transformações sociais, né? Voltamos para o assunto aí relacionado à família, mas nós vimos também, né, a transformação social aí no trabalho, na informação, a importância dessas transformações sociais e a forma, né, sendo lenta ou rápida, né? Então, para encerrar aqui a nossa aulinha de hoje, a gente vai falar um pouquinho ainda a respeito das mudanças, né? Essas mudanças no modo de organização, elas não são estáticas, né? Elas não param. Essas mudanças, né? Essas transformações sociais, elas acontecem, né, diariamente, né? As mudanças acontecem, né? Elas ocorrem dependendo aí de um evento. Hoje em dia, nós estamos aí atravessando uma transformação social, né? A pandemia fez com que nós revêssemos, né, várias formas de contato social. A pandemia trouxe para a gente uma grande transformação social, né? Um distanciamento físico das pessoas, mas em compensação ela também proporcionou uma aproximação, né, através aí da informação, da internet, né, das redes sociais. É, a gente termina por aqui, né? Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal e também seguirem aí o @recorte histórico. Um abraço a todos e até a próxima aula.